Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje celebramos a festa de São Tiago Maior, apóstolo de Jesus. No Brasil, a devoção a São Tiago não é tão grande, mas em outros países, como a Espanha, por exemplo, inclusive tem a cidade de Santiago de Compostela, né? E outras cidades dedicadas a este grande apóstolo de Jesus. Também hoje nós celebramos de uma forma muito especial e devotamente o dia de São Cristóvão, o dia dos motoristas. E pedimos ao Senhor que nos guie e nos proteja com sua bênção em todos os caminhos desta vida, pela intercessão de São Cristóvão. A mãe dos filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, ofereceu a Jesus uma ocasião para falar como que devem ser os discípulos do reino. Esses discípulos devem ser servidores de todos e dispostos a dar a vida por Cristo. Ainda mais, entre os discípulos não se deve visar o êxito e brigarem entre si por ciúmes e inveja. É isso que a palavra de Deus nos ensina neste dia. Vamos juntos. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho que nos é proposto para este dia, esta segunda-feira, dia 25 de julho, é de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser se tornar grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no caminho do discipulado que fazemos, ninguém está isento
do vírus da ambição, dos ciúmes e da inveja que afetam o coração humano. No entanto, não podemos ficar presos a isto e nem deixar que isso seja alimentado dentro de nós. Hoje celebramos São Tiago e alguém podia falar assim, poxa, mas a igreja, ao invés de exaltar o santo, está colocando o evangelho onde ele, com seu irmão e com sua mãe, comete um grande erro. Mas é aí que a igreja está querendo mostrar-nos o caminho da santidade. Todos nós estamos sujeitos à ambição, ao ciúme, à inveja. E muitas vezes erramos, caímos. Porém, a santidade é um processo que se vai construindo. É se achegando de Jesus, é convivendo com Ele, é aprendendo com Ele. Nessa altura do Evangelho, Jesus está subindo para Jerusalém. E Ele tem consciência de que vai morrer e vai dar a vida pela humanidade. Jesus tomou essa decisão e segue adiante. Mas no mesmo caminho, os discípulos querem tomar um outro caminho. Nós poderíamos dizer assim que é o caminho da ambição, da inveja e dos ciúmes, que também às vezes nós tomamos. O pedido que a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João fez, era um pedido egoísta. Egoísta duplamente, podemos dizer. Eram os meninos que queriam, os dois filhos, que estavam interessados egoisticamente em levar vantagem. E ainda a mãe vai fazer o capricho, a vontade deles para fazer o pedido para Jesus. Jesus fala sobre a cruz, do cálice que ele vai beber, o batismo que ele vai ser batizado. Mas eles não estão entendendo, estão pensando na coroa, na glória, não na glória dos céus, mas na glória pessoal. Então, mostra-nos que eles tinham um entendimento errado acerca do reino de Deus. Eles ainda não tinham compreendido o que Jesus ensinara, o que Jesus estava fazendo e qual era o sentido da missão de Jesus. Depois, eles também usaram de forma errada a intimidade que tinham com Jesus. Aproveitaram-se por serem íntimos de Jesus para querer levar vantagem. Na nossa linguagem de hoje, nós poderíamos dizer assim, eles aproveitaram da intimidade de Jesus para dar carteirada, não é? E quando Jesus pergunta se eles estavam preparados e teriam coragem de participar da mesma missão deles, eles respondem sim, mas não com discernimento. Eles não tinham nem noção do que estavam falando. Responde sim por empolgação. Nós estamos querendo isso, se a gente responder sim, então nós vamos conseguir. Ou não estou com... Mas não tinham discernimento correto do que era aquele sim para Jesus, do que significava beber do cálice de Jesus. Isso também deve fazer-nos uma reflexão. Nossa caminhada espiritual. O que significa beber do cálice de Jesus? Participar da vida de Jesus. E como é que eu estou fazendo isso? Agora, uma atitude impensável, egoísta, como a dos discípulos, vai causar inevitavelmente uma consequência. E a consequência foi o egoísmo que gera indignação
e ciúmes e inveja nos outros. Então, agindo egoisticamente, eles provocaram também os outros a pecarem, né, através da inveja, dos ciúmes, da indignação. Então vejam, a atitude dos 10 também não era boa. Eles não ficaram indignados com os 2 porque eles estavam fazendo uma coisa errada. Será que vocês não entenderam o que Jesus está querendo? Qual que é a missão de Jesus? Não ficaram indignados, não era por isso não. Mas é porque também, no fundo, eles queriam a mesma coisa, né? E aqui uma lição, né? Um exercício de academia para a nossa vida espiritual. Como é fácil a gente condenar nos outros o que nós justificamos em nós. Perdão. Como é fácil condenar nos outros o que nós justificamos em nós. A marcha que nós vimos até agora, esse caminho que os discípulos estavam tomando, era o caminho da ambição, da inveja, dos ciúmes. Então Jesus propõe um novo caminho, um caminho de grandeza. E aí Jesus dá uma lição aos discípulos a respeito de qual grandeza que importa. Não é a grandeza do mundo. Ele mostra a grandeza que impera no mundo, mas vai dar a lição de qual grandeza que importa no reino dos céus. No reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Jesus mesmo faz isso para ensinar a eles, né? Jesus não apenas exige que façam isso, mas Jesus pratica. Ele desceu do céu, se rebaixou, assumiu a nossa humanidade. E lá na ceia vai abaixar ainda mais e lavar os pés dos discípulos. O cristão tem então diante de si duas possibilidades de escolha. Vai caminhar com Jesus ou caminhar com o mundo com sua proposta de grandeza. É uma opção, mas também trará uma consequência. Muito bem, e agora a nossa segunda parte da Academia Espiritual, trazendo essa palavra que ouvimos e meditamos e fazendo oração. Primeiro passo, você já sabe, é preciso se alongar. E então, coloque-se na presença de Deus. Espiritualmente, prepare o seu corpo, o seu coração, a sua mente para a oração. Invoque o Espírito Santo Paráclito. Peça os seus dons, a sua luz. Segundo passo, o aquecimento. Então vamos retomar um ponto dessa palavra que nós já ouvimos e meditamos, para que ela fixe em nosso coração. Assim, a palavra de hoje, Mateus 20, versículos de 20 a 28, faz um apelo. Quando a mãe e os filhos se apresentam, Jesus pergunta: o que tu queres? Essa pergunta também é para nós, para refletir. O que nós estamos querendo de Jesus? Nós estamos indo até Jesus para pedir o quê? Aí a condição que nos é apresentada. Quando a mãe fala que querem sentar uma à direita ou à esquerda no reino, Jesus diz: não sabeis o que estáis pedindo. Não sabeis o que estáis pedindo. E muitas vezes também nós não sabemos o que pedimos a Deus. Nós pedimos por interesses egoístas ou por ideias que vão contrárias à vontade e ao projeto de Deus. E Jesus complementa perguntando: por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Nós assumimos de fato a vida de Jesus? Como nós estamos trabalhando para assumir essa vida de Jesus em nós? E a advertência maior do texto, diante da indignação, do ciúme, da inveja, por causa da atitude egoísta
dos 2, que também os 10 tinham, mas não tiveram coragem de pedir a Jesus. Então ele diz: entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se servidor de todos. É um convite também para nós. A grandeza que devemos buscar é a grandeza em Deus, que passa pelo serviço aos outros, pelo serviço desinteressado. Que o Senhor nos ajude neste caminho. E agora o terceiro passo, o treinamento, façamos uma breve prece. Senhor Jesus, tira do meu coração toda ambição egoísta, toda soberba, todo desejo de grandeza, tudo que me faz passar por cima dos outros, que me faz seguir. Não permita, Senhor, que a vaidade e a busca de louvar neste mundo, de honras, ofusque em mim a tua graça e o meu coração se distancie. Que eu busque a vossa vontade e viva teus ensinamentos. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.